Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselho Certo, mais uma vez com o Léo Fará. Já falamos bastante sobre a história dele, sobre as operações de Brumadinho e Mariana, sobre como ser um bom líder. E uma das características que no final do vídeo de como ser um bom líder nós chegamos é como o líder pode formar times de alta performance. Então, chega mais uma vez para cá, Leozão, para a gente discutir um pouquinho disso. Obrigado pelo convite mais uma vez, irmão. É um prazer, muito grande estar aqui no canal Conselho Certo, dividir um pouquinho, desses conselhos com vocês. Boa, galera. Se você quer saber, você que está assistindo a gente, quer saber mais sobre liderança, sobre gestão, marketing, política, mercado imobiliário e vários outros assuntos, tenho dois conselhos certos para você. Um é seguir o canal Conselho Certo, né, Léo? E o outro é acessar meethub.com. E o outro é ativar acessar meethub.com.br para você ter acesso aos maiores especialistas de mercado, do nosso mercado, de todos os mercados, para você poder ter 1 hora de vídeo chamado, igual tá podendo ter essa grande oportunidade aqui com o Léo. Léo, mais uma vez, bem direto ao ponto, como montar um time de alta performance? Olha, hoje em dia, virou moda falar de time de alta performance. Mas muitas pessoas, eu vejo várias empresas colocando como montar, como fazer, mas a maioria das pessoas não sabe que os times de alta performance eles surgiram do meio militar. A primeira história de um time de alta performance eram as tropas na Segunda Guerra Mundial, que procuravam ter mobilizar uma tropa na Segunda Guerra Mundial era muito difícil. Eram pelotões de mais de 1.000 pessoas. E eles viram que isso, às vezes, demorava demais. O inimigo sabia como fazer, até que os russos montaram o que eles chamavam de Spetsnaz. E os Spetsnaz, o nome é um acrônimo de propósito especial. E o que essas pessoas tinham de diferente, de propósito especial, para que fossem caracterizados como uma tropa de alta performance, um time de alta performance, uma tropa de operações especiais, que é daí que vem o time de alta performance. Existe uma tríade que a gente fala que todo time de alta performance tem que ter, que é material especializado, treinamento especializado e pessoas especializadas. E a gente vai remeter de várias coisas que eu ia alongar muito aqui se eu seleciono treinando ou treino selecionando essas pessoas, mas basicamente material especializado, treinamento especializado e pessoas especializadas. E o que eles perceberam? Eles perceberam que com um contingente muito menor, praticamente 20 pessoas, 20 homens, eles conseguiam ter uma vantagem sobre o inimigo. E essa vantagem estava em algumas características, que era a rapidez de mobilização, a surpresa nas ações e principalmente o entrosamento entre a equipe, porque eles treinavam muito. Então, um time de alta performance hoje em dia, ele precisa de ter também essas características. Ele tem que ter materiais que outros não têm. Então, se você tem na sua empresa, vamos supor que é uma empresa de desenvolvimento de software, será que você tem que comprar um computador de última geração para todos os funcionários? Ou você precisa de comprar para um determinado funcionário, ou um grupo de 3 funcionários, que eles realmente vão ter aqueles maiores desafios a serem cumpridos? Então, a gente vê dentro do bombeiro, dentro de qualquer time de operações especiais, que você aporta um valor maior de material para um determinado grupo de pessoas. Por quê? Porque a maioria, o grosso das nossas operações, não são operações complexas, são operações rotineiras. E aí você aporta esse material especializado, porque a maioria, as grandes operações, igual Brumadinho, Mariana, são operações fora da curva. O resto do ano, você tem mais de, 20.000 chamadas de ocorrências normais, corriqueiras. Então, você fornece esse material especializado porque 1 ou 2 vezes a sua empresa, seja qualquer empresa, que vai ter que ter um negócio, um business fora da curva. E para você responder a esse negócio, a esse problema, a essa crise fora da curva, você precisa de ter um material especializado para isso. E para isso também você precisa de treinar
as pessoas que estão na sua empresa. Você precisa de treinar aquela equipe, mesmo sendo treinamentos que você precisa de rapidez na execução, de dar uma missão num dia e pedir com ele com prazo de 1 semana para ser cumprido, para que eles desenvolvam esse entrosamento da equipe. Então, uma tropa especializada, um time de alta performance, nada mais é do que um time altamente treinado, com os materiais adequados, que tenham um entrosamento muito grande. E para isso, para montar um time de alta performance, é lógico, demanda tempo também, e tem várias outras etapas que a gente precisa de cumprir. Com certeza. Você falou muito aí da alocação de recursos, né? Ser bem feita, de acordo com a necessidade, com a prioridade, enfim. E mostrou claramente que, para você ter um time de alta performance, isso leva tempo, isso leva prática, isso leva mudanças. E qual é o conselho, Léo, que você daria para uma pessoa que acabou de receber um posto de liderança, seja com um time que já é um time de alta performance ou não? Qual é o conselho que você dá para esse cara que assumiu isso e tem que tomar atitudes rápidas? Olha, a primeira coisa é controlar a ansiedade, né? Muitas vezes a gente, quando assume esse posto, a gente fala assim, eu tenho que mostrar que eu cheguei. Esquece isso. Quando eu cheguei para assumir uma tropa, algo que eu sempre tive comigo foi algo que a gente até falou aqui. Eu gostava de ouvir. Então eu procurava sempre, e aí é um hack muito bom para vocês, pega aquele cara, o mais antigo, o cara que está há mais tempo naquele setor, naquela equipe. Senta com ele, né, o que a gente chama lá no bombeiro, aquele sargentão que já está um tempão, o cara já tem calo na mão, já vivenciou todas as operações e fala o seguinte, cara, eu sou novo aqui, eu preciso que você me ajuda. Qual o conselho que você tem para mim nessa sessão? E você falar, esse hackzinho de você falar assim, olha, você precisa da sua ajuda. A gente tem que lembrar que nós somos seres sociais. E qualquer pessoa, em qualquer nível, ela não consegue recusar um pedido de ajuda. Não consegue. Então, você chegar num time e falar assim, olha, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude, você pode ter certeza que aquela pessoa vai falar assim, cara, esse cara aí, essa nova pessoa, esse novo chefe, ele está disposto a me ouvir. Ele quer saber o que eu tenho a contribuir. E ele vai se sentir um senso de responsabilidade muito grande. Porque imagina, ele agora é que está te aconselhando. Então ele não vai querer te aconselhar algo ruim, por quê? Porque aquele conselho foi ele que deu. Ele não quer falar nada de ruim, porque se algo der errado, quem está falando errado é ele, que faz parte da equipe. Então eu acho assim, uma dos conselhos principais chegou num time novo, escolhe aquelas pessoas que estão há mais tempo do time e fala assim, cara, eu quero te ouvir. Me fala, o que você pode me aconselhar? Eu preciso da sua ajuda. E isso faz toda a diferença. Isso faz muita diferença porque aquelas pessoas, elas vão se sentir responsáveis por aquilo dar certo. Então você tem uma responsabilidade das pessoas que estão há mais tempo ali, talvez que sejam as mais viciadas em algumas determinadas situações, para que elas te ajudem a construir algo juntos. E isso faz toda a diferença no momento de você engajar no time. Cara, sensacional. Assim, você falou de aproximar do sargentão, do cara mais antigo, e eu, como sou um cara novo, imagino que você tenha passado por isso, né? Às vezes esse cara mais velho, que está ali há muito tempo, já viu de tudo, acha que já viu de tudo, esse cara muitas vezes é a pessoa que vai tentar te desmerecer, falar, pô, o cara chegou aqui, ele é novo, ele não sabe nada, eu já passei por isso. Não sabe nada. Exatamente, esse conselho. Quando você pega essa pessoa e traz para o seu lado, você fala assim, olha, eu quero que você me ajude. Ela vai ter esse sentimento de responsabilidade. E muitas vezes, eu aprendi isso na porrada, né? Eu aprendi isso tomando murro em ponta de faca, chegando novinho, 22 anos, comandando uma tropa de mais de 50 homens, com um cara que tinha 50 anos de idade, sargentos mulheres com 45 anos de idade. Eu falei assim, o que esse menino de 22 anos vem fazer? E eu tentei impor isso, até que eu percebi, falei, cara, tô fazendo errado. E aí eu aprendi a duras penas que essa era a melhor maneira. E quando eu percebi, eu mudei essa chave, cara, para mim, eu construí times muito bons. Cara,
Sensacional. E isso leva até uma das perguntas que levou à criação da Meet Hub e do canal Conselho Certo, que é: quanto vale um conselho certo na hora certa, né? Então você assumir um time, tá passando aperto, é muita gente para você gerenciar, para você liderar. Quanto vale você escutar um conselho certo da pessoa que já está ali, que já vive, já sabe quem é quem, qual que é a cultura do time. Então esse conselho certo na hora certa, da pessoa certa, pode não tem preço, né, cara? Não tem transforma, preço. Com certeza, transforma. Exatamente. E, Léo, a última pergunta, para a gente fechar aqui esse vídeo. A gente falou muito de liderança e nas entrelinhas falamos bastante de motivação, né? Para você, qual é a chave para você motivar, manter uma equipe motivada, uma tropa motivada, um time motivado? Olha, acho que eu posso ter... Tem duas. Uma que eu sempre... E é algo meu, mas que eu percebi ao longo do tempo que me ajudou muito, é que você tem que cuidar das pessoas que o seu time ama. E o que é isso? Uma boa liderança, as pessoas têm que entender que ela atinge a família. Mas uma má liderança, ela também atinge a família. Então você que está vendo o vídeo aí, quantas pessoas, bons líderes e maus líderes, principalmente aqueles líderes ruins, que você chegou em casa reclamando do chefe, chegou em casa reclamando do patrão. Mas por quê? Porque a má liderança, ela atinge a sua família. E o ambiente fica ruim, o ambiente fica pesado. Da mesma maneira que a boa liderança, ela atinge a família. Não que você tenha que falar bem do chefe, que meu chefe é ótimo. Você não precisa de falar, mas você chega leve em casa. Então, por eu ter passado isso, né, eu fui soldado antes de ser oficial, eu fui, né, chão de fábrica, o cara que tá na linha de frente, e eu vivenciei isso. E o que eu percebi, acima de tudo, é o quê? Que quando eu sabia, por exemplo, né, o nome dos meus militares, eu sabia o nome dos filhos, o nome das esposas. Então, sempre que a gente estava em algum evento, eu virava e perguntava assim: aqui, como que tá o seu filho, Davi? Como que ele tá? Como que tá o Ébano? E eu fazia questão de colocar para a família o quanto que aquela pessoa era especial para mim. Então eu falava: olha, o sargento fulano de tal, cara, ele é um cara excelente, ele é um cara muito bom, obrigado por você cuidar tanto dele, porque ele chega bem no quartel. E isso tinha um efeito extraordinário. Porque quando ele chegava no quartel e ele sabia que eu tinha falado, tinha elogiado ele com a família, aquilo ali tinha feito a diferença total para ele no dia a dia. Então isso faz muita diferença. Você tratar a família daquela pessoa como também uma pessoa que vai estar ao seu lado, que ela vai fazer a diferença. Então isso faz muita diferença. E a segunda dela, né, dessa questão de motivar a tropa é o quê? É de você... eu sempre tive como base pegar qualquer missão que eu tinha, eu sempre falava, olha, muitas vezes eu estava na posição de decisão e eu falava assim, olha, nós temos que fazer isso, nós temos que cumprir essa missão. E depois de ter cumprido essa missão, eu falava assim, olha, como que vocês querem, como que nós vamos cumprir essa missão? E isso é importante porque as pessoas se sentem parte daquele plano maior. Elas se sentem parte do seu ideal, elas se sentem parte da missão. Então, se der certo depois, elas vão ter orgulho de virar e falar assim, cara, eu tomei decisões ali. É lógico que você, como líder, vai ter que tirar algumas coisas. Olha, tem recurso demais alocado, ou a gente precisa de modificar isso aqui. Então, isso faz diferença. Então, eu sempre trouxe isso com o meu time. Eu pegava a missão e fazia com que eles fizessem parte de momentos decisórios. E isso dava uma motivação muito grande neles, porque eles sabiam que eles tinham responsabilidade naquele processo. Então, é 2 dicas. Cuide da família do seu time e traga eles para tomar as decisões do plano maior. Então, Leozão, o que você falou aí tem tudo a ver com o que nós falamos em outros vídeos aí, né, dos líderes serem pessoas genuínas. Então, na hora que ele pergunta se está tudo bem, eu quero realmente saber se está tudo bem, né? E se você não estiver tudo bem, eu quero escutar e te ajudar como eu puder. Na hora que eu pergunto do seu filho, falando o nome dele, eu estou realmente querendo saber dele, né? Ou na hora que eu for dar um presente para o seu filho, eu saber exatamente o que ele gosta, quais os gostos, enfim. Ou na hora que eu te chamo para tomar uma decisão comigo, eu
eu tô te chamando para tomar uma decisão comigo de forma que você vai realmente, efetivamente participar e me ajudar nessa decisão. Então, assim, talvez a motivação vai muito além daquele cara que é o showman, que vai falar alto, gritar e deixar a galera pilhada. Às vezes o cara time que não vai... quer isso. O time quer exatamente essa responsabilidade compartilhada. Saber que o líder dele está ali com ele para o que der e vier, que eles podem contar juntos para fazer qualquer missão. Não é muito mais de que você falar palavras bonitas, né? As palavras elas se vão no tempo. Agora, o que vocês viveram, os momentos difíceis e os bons momentos é que vão permanecer na cabeça do seu time durante muito tempo. E isso é que realmente faz a diferença nessa relação. Porque uma palavra muito bonita naquele momento é intensidade. Mas você construir algo como uma missão, isso é a constância. É o que a gente falou lá, é aquele acelerador, que você mantém acelerado, você não precisa de pisar fundo demais, que com o tempo vocês vão atingir velocidades incríveis. Show de bola, Leozão. E galera, 2 dicas aqui. Para quem quiser saber mais, tiver alguma dúvida para tirar com o Léo, comenta aqui embaixo no nosso vídeo, né, com alguma pergunta que você queira fazer, que a gente pode aí gravar um vídeo respondendo essas perguntas, né, Léo? E para quem quiser ter 1 hora de conversa individual com o Léo, para tirar a dúvida de você como líder, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua empresa, no seu time, ou você quer ser um líder, é só entrar em meethub.com.br, encontrar o Léo Faralá e marcar 1 hora para ter uma conversa individual, conseguir resolver todos os desafios, os problemas, as dores, né? E o principal, aprender com quem faz acontecer, e mais do que isso, que faz acontecer em situações extremas, né, Léo? Leozão, por mim tá fechado por aqui. Deixo com você a palavra para você encerrar essa participação por aqui. Meu muito obrigado a você que nos assistiu e ao Léo pela disponibilidade, pela aula que ele deu aqui, né? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Podem ter certeza, né, que esses conselhos em momentos chaves da vida de vocês, eles podem realmente mudar o rumo da vida de vocês. Todas essas dores que todos os especialistas já vivenciaram em diversas áreas, seja de marketing, seja de franquia, seja de política, elas com certeza podem te dar outro rumo, né? Esse conselho certo, na hora certa, ele é algo sensacional e que realmente está transformando a vida de várias pessoas. Então, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre gestão de crise, formação de time de alta performance ou liderança, não deixe de agendar seu Meet, não. Se inscrever no canal, dar seu joinha e, mais uma vez, muito obrigado por estarem assistindo a gente. Valeu, capitão. Tamo junto. Um abraço. Um abraço.